Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 34. Lembra você que todo sábado às 10 da manhã, um novo episódio vai ao ar em parceria com a Rádio Porto Gravatá, então lá pela rádio e pelo Facebook da rádio, e também no Spotify e no YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. Eu quero aqui, antes de apresentar o Gabriel, nosso convidado, fazer um breve agradecimento aos feedbacks que a gente sempre recebe lá no Instagram. As pessoas que relatam ter sido transformadas a partir do momento que escutaram um episódio. Isso é muito marcante e deixa muito claro pra gente qual é a nossa missão aqui do podcast. Então, muito obrigada. E se você quer dar o seu feedback, quer dar o seu relato pra gente, a gente fica muito feliz em saber como vocês têm acompanhado e curtido cada episódio. Então, não esqueça também de assistir os cortes dos melhores momentos de cada episódio lá no Instagram. Bom, eu estou aqui com o Gabriel, que eu estou conversando com o Gabriel pela primeira vez. Já tinha visto o Gabriel no outdoor, já vou explicar por quê. Mas o Gabriel é uma das pessoas daquelas histórias que chegam até a gente, porque tem uma missão aqui, tem uma mensagem a ser passada. Então, para quem não conhece o Gabriel, ele é formado em marketing, né, analista de marketing. Ele é um pintor profissional de alto padrão, então tem uma pegada diferente aí, lidera uma equipe grande, vai a congresso, a feira, eventos. Ele é casado com a Jéssica, ele é pai das gêmeas Sara e Suzana, que tem 13 anos, e do Hector, de 5 anos. O Gabriel, ele tá aqui para contar um pouquinho da história dele. Ele tinha os pais professores, né? Classe média, nasceu em Laguna, frequentava escolas particulares, tinha uma vida bem normal até então. Só que lá em algum momento da vida dele, lá na adolescência, ele deu o primeiro passo para entrar num momento que talvez fosse o momento mais sombrio da vida dele, posso dizer assim. E é algo que muitas famílias, muitas pessoas enfrentam. Então, o Gabriel está aqui para contar um pouquinho dessa história dele, de como ele saiu da escuridão, de como ele encontrou a luz na vida dele. E eu tenho certeza que é uma mensagem que vai tocar e vai fazer sentido para muitas pessoas que nos escutam. Gabriel, muito obrigada e seja muito bem-vindo aqui no Vivi e Aprendi Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né? Agradeço a Deus, primeiramente, que me dá toda essa oportunidade, a saúde para poder estar aqui. Agradeço a Daniela pelo convite, né? E eu vou falar um pouco da minha história de superação na minha vida, né? Tá, então antes, foi na adolescência, um momento crucial que tu tomou uma decisão em determinado dia, e ali foi um caminho que quase sem volta. Teve volta, mas foi quase sem volta. Mas para muita gente é um caminho sem volta, certo? Certo. Antes de acontecer isso, lá na tua adolescência, eu queria entender um pouquinho quem era o Gabriel antes disso. Quem era o Gabriel criança, quem era o Gabriel pré-adolescente, o que o Gabriel fazia, o que o Gabriel aspirava. Quem era o Gabriel? Certo, eu vou falar um pouco de quando eu era criança, né? Sou o Gabriel, né? Como ela me apresentou. Sempre estudei, sempre fui uma criança como é que eu posso dizer, de classe média boa, assim, né? Numa classe média de família, né? E sempre tive coisas boas, nunca passei dificuldade, assim, né? Podemos dizer, né? E sempre estudei em escola particulares, meus pais deram do bom e do melhor, né? E tu era aquela criança, assim, mais rebelde, mais agitada, tu era calmo, tu era centrado, tu era focado. Como era a personalidade do Gabriel, assim? Minha personalidade sempre foi meio agitada, assim, né? Imperativo, podemos dizer, né? Tá. Gostava de estar pulando, brincando, ficar quieto não era comigo, né? Sempre foi Podemos muito dizer ativo, assim, né? assim. Sempre muito ativo. Tá. E daí na adolescência, o que aconteceu? Na adolescência,
Algum momento da minha vida eu tive algo que não vi que não me satisfazia mais aquilo, né? E procurei alguns outros caminhos para aliviar, talvez, momentos que não me faziam mais felizes, né? Gabriel, conta tu. Mergulha aí. Mergulha fundo. Então eu vou falar para vocês, o que eu vou dizer agora aqui, talvez vai impactar muita gente, porque eu nunca falei disso, tô abrindo meu coração para ela agora, falando nesse podcast aqui, né? Que eu me senti na obrigação de estar passando isso para as pessoas que também, né, ou estão sofrendo com isso, ou tem algum filho ou algum familiar, né? Então, eu comecei a usar drogas, né? Sou um ex-usuário, graças a Deus ele me libertou, né? E o momento exato eu não sei dizer o que aconteceu, né? O que me levou a isso? Talvez amizades também que possam ter me impulsionado, né? Uhum. A experimentar. A E a experimentar. primeira droga que tu experimentaste foi o quê? A primeira droga, eu comecei a fumar cigarro, né? Tá. Escondido. Tá. O meu tio era fumante, Aham. né? E na minha falecida avó ele deixava a carteira de cigarro em cima de um caibro do telhado da churrasqueira dela. E uma vez eu vi aquilo ali e eu vou fumar esse cigarro pra ver O que o que acontece? acontece, né? A primeira vez que eu fumei, tossi um monte, né? Quase fiquei sem ar, assim, podemos dizer, né? E não gostei da primeira vez, né? Uhum. Aí depois peguei, fumei novamente e dali eu comecei a fumar cigarro. Foi o meu primeiro vício, assim, né? Que idade? 14 anos eu fumei o cigarro a primeira vez, né? Tá. Depois comecei a fumar maconha, comecei a usar maconha. Isso já um pouco mais velho, acredito que com uns 17, 18 anos já saindo da escola, assim, né? Uhum. E depois cocaína e por último fui usar o crack, né? Fui usuário de crack. Tá. Desse pulo da maconha pra cocaína. Aí tu tava nessa fase de fumar maconha. Tu trabalhava, tu já fazia faculdade, não? Como é que tava a tua vida nesse momento? Tava saindo da escola, né? Se me formando No terceiro. terceirão, isso. Mais ou menos no terceirão, foi essa época. E logo depois comecei a faculdade, fiz a administração, comecei em Tubarão ali, né? Fazia minha faculdade. Tá. E Tá, deixa eu te perguntar. Eu tenho muita curiosidade pra saber o que passa dentro da cabeça, assim, a mentalidade. O que tu pensava lá nessa idade, começando faculdade? Tu tinha algum objetivo, assim, na vida, na tua vida? Não? Qual era a vibe, assim, de fumar maconha? Qual era o, assim, não sei o motivo, mas, assim, o porquê, assim, daquilo? Era socialização? Aquilo era muito prazeroso pra ti naquele momento? senti um falso poder ali, né? Achar que, tô fumando maconha, tô ficando velho, agora a turma que eu ando também fuma, vou fumar, né? Pra me socializar também, né? Pra definir o pessoal que eu ia andar naquele momento, né? Sim. Se sentir pertencente. Se sentir pertencente àquele grupo, Certo, né? certo. Então, naquele momento era isso. Naquele momento era isso. Fazia isso, tinha esse hábito, tava naquela onda entrando na faculdade, a galera, tinha aqueles momentos que o pessoal saía pra fazer isso, tu se sentia pertencente. Pra poder acompanhar, né? Pra poder estar incluído no meio deles. Tá. Né? E daí, a tomada de decisão de partir pra cocaína. Continuei fumando maconha e usava cocaína também, já eram as duas drogas, né? E fumava cigarro também, né? Então, usava 3 tipos de droga naquele momento, né? Tá. A cocaína era pra buscar algo mais forte, né? Talvez a maconha já não tivesse me saciando naquele momento, certo? E pra estar inserido no meio do pessoal também que fazia o uso, né? Uhum. Então, foi onde começou a piorar um pouco mais a minha situação, né? Como?
a me aprofundar mais na cocaína, né? Continuava fumando maconha, mas já não era a droga de uso mais contínuo, né? Aí comecei na cocaína, onde ficou mais contínuo aquele uso, né? Já tinha que usar para poder sair de casa, já tinha que usar talvez uma falsa impressão para poder ir para a faculdade, né? Quem sabe me concentrar mais para poder estar conseguindo ir para a escola, para a faculdade, né? Uhum. Quem usa fica achando pretexto para justificar o uso, se enganando, assim? Sim, quem usa, a culpa nunca é de quem tá usando, sempre é por causa de algum motivo, né? Da rua, ou tá brigado com a família, ou ter brigado com o pai, ou ter brigado com a mãe. Eu vou pra saciar pra passar esse momento, pra diminuir essa dor, talvez, podemos dizer assim, né? Que na verdade era uma ilusão, né? Aquilo ali tava me levando pro fundo do poço, pode-se dizer, né? E como era o relacionamento com a tua família nesse momento, nessa época? Os teus pais já sabiam, não sabiam, não percebiam? Como que era o teu comportamento? No começo não percebiam, não sabiam, né? Porque eles nunca imaginavam que aquele Gabriel que... eles davam escola particular, que botaram na faculdade, estaria, né, no meio da droga naquele momento, né? Uhum. No começo não desconfiavam, mas já via que o Gabriel não tava mais o mesmo, né? Já tinha alguma coisa, mas talvez eles não quisessem enxergar naquele momento, né? Porque é doloroso. Eles até podiam saber, né? Imaginavam que eles sabiam, mas não queriam enxergar realmente e aceitar aquilo, né? Ver que realmente estava no uso, né? Uhum. E como que era, assim, a relação com os teus pais? Tu conversava com os teus pais? Tu estava mais distante nessa fase? No começo ainda tinha uma relação com eles, né? Ficava por casa, quando eu conseguia me dominar ainda, né? Depois, Me conta isso, me conseguia me dominar e depois? como é que eu vou te explicar? Quando eu conseguia ainda ficar por casa, né? Não conseguia, não tá na rua diretamente, não querer mais ficar dentro de casa. Porque chegou um momento que eu já não conseguia mais ficar em casa, já não conseguia mais ter relação com meu pai, com a minha mãe. E tudo devido ao meu uso de drogas, né? Que eu usava com a ilusão de que nem ninguém ia notar, ninguém ia saber. Mas no fundo, eu acredito que eles já sabiam, né? Só não estavam querendo acreditar que Que era verdade. era verdade. E que eles teriam que encarar aquilo e resolver. Tá. E daí, quanto tempo tu ficou nessa de cocaína, assim? Tu lembra? Tu consegue mensurar isso em tempo? Não. A cocaína nem foi muito tempo, foi mais, aí depois logo eu já conheci o crack, né? Cocaína não foi como é que eu posso dizer? Foi uma ponte pra passar no crack, né? Uma vez eu pegar cocaína, não tinha cocaína. O traficante me mostrou, tem isso aqui que é o crack, E aí? que vai te dar uma reação mais rápida ainda, né? Só que eu não sabia que aquilo ali era mais viciante do que a cocaína ainda, né? E aí experimentou? E eu experimentei e fiquei bastante tempo na minha vida, perdi muitos anos da minha vida nisso, né? E aí, nessa fase do crack, o que tu fazia da tua vida? Eu trabalhava em Laguna, na prefeitura. Eu fiz um concurso com 18 anos, fui aprovado e lá eu trabalhava trabalhei em vários setores, né? Trabalhei na administração, trabalhei na defesa civil, trabalhei no setor de compras, almoxarifado, né? Era um servidor público, mas no começo até conseguia trabalhar o dia inteiro e depois aquilo ali foi me afetando, eu já não conseguia mais trabalhar também. Nessa fase que tu tava nesse momento de mergulhado nisso, tu tinha algum medo? Tinha algum momento de lucidez, assim, que tu tinha algum medo? Eu sentia eu sabia que aquilo ali estava errado, mas eu não conseguia parar. Tinha meus momentos de lucidez, né?
Eu tenho uma irmã também hoje, né, que tem quase 30 anos. Ela também viu tudo aquilo ali passando dentro de casa, né? E os momentos de lucidez que eu tinha era quando eu não tava usando, na verdade, né? Era quando eu tava dormindo ou quando tinha acordado. E nesses momentos de lucidez, em algum momento tu pensava em assim, eu preciso sair dessa vida ou não? Tu não queria? Naquele momento, não. Naquele momento eu queria era usar mais, e usar mais, e usar mais, independente do que fosse acontecer depois, né? Tá, e daí quando foi assim que de fato os teus pais botaram as cartas na mesa? Nós sabemos de tudo, nós precisamos tomar uma atitude, assim. Como foi isso? Eu não lembro exatamente com quantos anos foi, mas eu acredito que foi com 20, uns 21 anos, eu acho, mais ou menos, que meu pai me falou: Gabriel, tu tá usando droga e tu precisa se internar. Foi onde ele falou pra mim. E de primeiro eu não quis ir. Aí depois eu acabei indo, né? Mas aquilo ali era só pra disfarçar naquele momento, né? Eu sabia que na minha vontade eu só saísse dali eu ia usar de novo, né? Era pra fazer a vontade deles, não a minha, né? Naquele momento. Porque a minha intenção não era parar, era continuar usando, né? Só que como pode se dizer, tinha ficado ruim naquele momento, eles tinham descoberto, né? Que eles já não estavam mais aguentando também, eu acho, né? Estavam sofrendo calado, né? Sim. E eu aceitei, né? Aceitei, mas não por mim, por eles, né? Sim. E a relação com a tua irmã, assim, ela conversava contigo sobre isso? Ela te pedia pra parar, assim, em algum momento? Não, a minha irmã não Não interferia? nem interferia muito, porque ela era mais nova também, né? Mas eu sabia que ela não queria aquilo ali pra mim também, né? Porque no fundo eu sabia que eu tava errado. Só que a vontade de usar era maior do que a de parar naquele momento. Sim. Isso aí tu foi pra primeira internação. Fui pra primeira internação. Ficou um tempo lá? Fiquei um tempo, voltei, fiquei um tempo bom em casa. Aí depois saí e voltei a usar novamente. E nesse tempo bom que tu ficou em casa, o que passava na tua cabeça? Passava que eu ia usar, só tava esperando um tempo pra melhorar um pouco com meu pai, com a minha mãe, e eu ia voltar a usar novamente, né? Porque a vontade dentro de mim não tinha realmente de parar. Todos os dias tu acordava, tu pensava? Pensava em usar novamente, só não ia pra poder dar uma melhorada em casa, na situação como tava, né? Na minha família. Tá. Aí, caiu de novo. Caiu de novo. Daqui a pouco, internado de novo. Internar de novo. Contra a tua vontade de novo. Contra a minha vontade. Depois teve a internação voluntária, né? Que daí nessa outra vez eu já não tava mais em casa, já tinha saído de casa, tava morando em hotel na Laguna, né? Que eles alugavam quartos, né? E eu alugava hotel pra ficar usando droga, na verdade, né? Nem morando, nem vivendo, nem trabalhando, nada, né? E hoje eu fico até meio emocionado de estar aqui contando pra vocês, né? De lembrar de tudo que eu fiz a minha família passar, né? Porque hoje eu sou pai também, né? E os filhos são tudo pra gente, né? E na minha consciência agora, eu vejo o quanto eu fiz mal pra eles, né? Quanto tempo eu perdi da minha vida também, né? Fui internado 10 vezes, né? Pra vocês terem noção. Tá. E qual foi o momento? Teve alguma dessas 10 internações que foi assim... Não, eu quero realmente sair disso ou não? As 10 internações tu foi... Na última que eu... E o que aconteceu pro Gabriel ter mudado a mentalidade? Eu já não aguentava mais também viver em clínica, né? Porque eu saía, voltava. Eu não tinha mais vida, na verdade, né? Uma vida social, uma vida com a minha família, né? Eu resolvi que na última eu não ia mais usar, né? Independente do que eu tivesse que passar. Tu deu essa sentença pra ti mesmo? Eu tive que botar isso dentro de mim, da minha cabeça. E nessa última internação que eu tive, né? Fazem quase 14 anos.
Eu não quis mais. E nessa última internação, ela foi igual a todas as outras ou teve algo diferente que aconteceu no processo? Eu comecei a acreditar em Deus de outra forma, né? Por quê? Aconteceu alguma coisa, alguma situação? Porque eu via que eu tinha que parar, não tinha outro caminho. Eu não tinha outra saída a não ser parar com o uso para mim poder viver. Para mim ser alguém. Senão eu ia viver internado a vida inteira. E eu tive um despertar na clínica, que eu me batizei também, né? A gente foi descer nas águas e resolvi. Aquela ia ser a minha última vez, né? Que eu não queria mais, que eu tava cansado, que eu ia matar meu pai, minha mãe ia morrer também, vender, usar droga e depois ia jogar na minha cara que matasse teu pai, matasse tua mãe por causa do seu uso de drogas, né? Então, eu resolvi parar. Eu não quis mais. E aí, depois desse teu batismo, desceste as águas, a tua conexão com Deus mudou. Mudou bastante, sim. Mudou como? No dia a dia, na prática, o que tu começou a fazer? Como que foi isso, assim, essa experiência? Eu comecei a sentir mais a presença de Deus, comecei a ser mais amoroso, fazer com mais vontade as coisas que tinham que ser feito, né? Meus sentimentos começaram a voltar de novo, né? Sentir a dor que meu pai passava, a dor que a minha mãe passava, que a minha irmã passava também, né? Então, foi onde eu consegui superar, né? Consegui passar pelo esse... como é que eu posso dizer? Essa fase sombria, escura da minha vida, né? E tendo passado por toda essa trajetória que tu passou, e eu acredito que durante essa fase de altos e baixos, internações e saídas, a tua autoconfiança também ficou abalada. Eu já não confiava mais em mim quando eu estava internado, só nessa última mesmo que eu vou parar para mim poder ser alguém e viver, né? Porque, na verdade, eu não tava vivendo, tava só, pode-se dizer, vegetando, né? Porque... Sobrevivendo, né? Outro dia, um amigo meu postou num story. Tem um amigo meu que ele mora em Balneário Camboriú, ele é dentista, ele é um empresário bem-sucedido. Tava lá, ele foi pro trabalho dele e parou numa lanchonete para tomar um café. Chegando lá, tinha um pedinte. Tinha um homem pedindo comida. E as pessoas... Ele era morador de rua. E as pessoas estavam, assim, ignorando, maltratando ele e tudo mais. E aí esse meu amigo resolveu dar voz a ele. E falou pra ele assim, o que você quer? Ele disse, eu tô com fome. Aí o meu amigo perguntou pra ele, mas o que você mais gosta de comer? E ele falou assim, eu gosto de comer misto quente com Fanta. Então tá, eu vou pedir e você vai sentar aqui comigo e vai tomar café comigo. E aí esse meu amigo começou a conversar com ele, pagou um café da manhã pra ele e começou a perguntar sobre a vida dele. Ele falou que ele tinha uma ex-mulher, tinha uma filha, uma menina. Ele morava no lixão e ele era usuário de crack. E aí o meu amigo falou assim pra ele, eu posso te ajudar. Tu quer ser ajudado? Eu posso procurar uma internação pra ti, eu posso... Ele perguntou se ele estava próximo de Deus, se ele acreditava em Deus. Ele falou que acreditava, mas que ele não estava muito íntimo de Deus, que ele estava afastado de Deus. E quando meu amigo perguntou se ele queria ser ajudado, ele falou que ele não queria ser ajudado. Que agora ele não queria ser ajudado. A minha pergunta pra ti, porque tu passou por essas fases, que tu não queria ser ajudado. Certo. Até que na 10ª tentativa dos teus pais, tu falou pra ti mesmo que era o ponto final. Sim. O que uma pessoa que tá mergulhada no vício, que tá vivendo esse lado sombrio,
O que ela precisa enxergar? O que ela precisa fazer para ela conseguir, na verdade, enxergar que ela tem que sair disso, que tem caminho para sair disso? Primeiro, a força de vontade tem que partir dela mesma, né? Não adianta partir das pessoas de fora, né? Como tu falou, teu amigo perguntou se ele queria ser ajudado. Ele não queria, né? Era igual o que acontecia comigo. Até a última vez que eu vou parar realmente, porque não tem mais como continuar assim, né? A força de vontade é difícil ter, né? É difícil ter a força de vontade pra quem, né? Quem tá no vício, principalmente como esse que tu falou que tava morando na rua e tudo mais, né? Porque às vezes não vê saída, né? E quem tá no uso pensa que todo mundo tá usando igual a ele e acha normal aquilo ali. Eu também achava normal. Só que eu sabia que tava errado, né? Mas só que a mente engana a gente. A droga ilute também, né? Então o principal é a força de vontade da pessoa. A pessoa que tem que querer. Porque quando meu pai queria, minha mãe queria, nunca deu certo. A última vez que eu quis, o Gabriel, não, eu vou parar de usar porque eu não quero mais. Eu não quero mais ver aqui, eu não quero mais ver minha família triste, sofrendo. Foi onde realmente despertou esse de dentro de mim mesmo, né? De dentro do Gabriel, né? E Deus, confiar em Deus, né? Que eu sei que é Ele que me proporcionou tudo isso, né? Conheci o lado bom, vim pro lado ruim, e agora, graças a eles, eu tô vivendo o lado bom de novo da vida, né? Gabriel, se tu tivesse a oportunidade de retroceder na tua vida, voltar lá atrás. Imagina assim, imagina a seguinte cena. Imagina que tu tá olhando uma televisão e essa televisão tá passando o filme da vida do Gabriel. E tu tá com o controle remoto, voltando. Tu tá voltando lá para aquele dia que tu pegou o cigarro do teu tio escondido pela primeira vez, que tu abriu a portinha da liberdade para algo que tu rompeu ali uma barreira, querendo ou não, ingenuamente ou não, foi ali que tu rompeu aquele muro de segurança que tinha ao redor de ti, certo? Certo. Se tu pudesse pegar o controle remoto e voltar atrás, o que tu poderia ter feito para tentar impedir de tu ter vivido toda essa fase sombria? Teria alguma coisa que tu poderia ter feito? Primeiro, não ter fumado aquele cigarro, né? Que foi onde despertou tudo, né? Dentro de mim. Pois é. E o que eu poderia ter feito? Imagina que tu é uma pessoa, Deixa eu melhorar minha pergunta. Tu tá enxergando o Gabriel. Tu é uma pessoa externa ao Gabriel. Se tu pudesse ter feito alguma coisa por aquele Gabriel lá, adolescente, alguma coisa que tu pudesse ter feito por ele, que evitaria ele de tomar essa atitude, teria algo que tu pudesse ter feito? Pensa como pai. Tu tem 2 pré-adolescentes, 13 anos. O que pode ser feito? O que tu pode fazer por elas para evitar que elas justamente rompam essa barreira, essa blindagem? Eu me botando no lugar do meu pai agora, né? Falando das minhas filhas, né? O que eu não sei te dizer exatamente o que eu poderia ter feito, porque o meu pai fez tudo por mim, minha mãe fez tudo que eles podiam por mim também, né? Como é que eu vou te responder isso? Aconselhado alguma coisa? Ou Naquele momento lá, tu era próximo de Deus? não? Acredito que não. Como eu sou hoje, não. E também era mais novo, né? Não tinha essa maturidade de pai que eu tenho hoje, né? Não tinha minhas filhas, não tinha meu filho. Não tinha uma esposa, era só meu pai, minha mãe, a minha irmã e eu, né?
Eu tô te fazendo essa pergunta, uma pergunta de mãe também. Porque eu também tenho filhos. E eu tenho amigos que têm filhos adolescentes. E tu já teve do lado de lá. Então, a pergunta que eu tenho é assim, o que a gente pode fazer? Aproximar de Deus pode ser um caminho? Aproximar de Deus, sim. Com certeza. Trazer próximos. Trazer próximo. Eu frequentava a igreja com a minha mãe também nessa época, né? Minha mãe é católica, eu sou da igreja adventista, hoje daqui de Braço do Norte, né? Frequentava, mas não era uma coisa verdadeira, né? Ó, Gabriel, vamos pra igreja. Ó, Gabriel, tem que ir. Tu não se Obrigado. dentro de ti. Isso era uma obrigação, né? Que eu tinha que estar com ela. Na verdade, não gostava, né? E hoje, todo domingo, eu tenho que estar na igreja, senão eu vejo que me falta algo, né? A minha semana não se completa. Porque eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tô vivendo hoje, né? Pela saúde que eu tenho, pelas filhas maravilhosas, pelo meu menino também, né? Tem as dificuldades dele, que tem, né? Os problemas dele também, né? Mas tudo isso, graças à profissão que a gente tem, a gente consegue tá suprindo, né? Sim. Quando tu deu o primeiro passo para uma droga mais pesada, tu não tinha noção de que aquilo poderia acabar mal? No começo, não. Porque eu pensei que parava a hora que eu quisesse, né? Na verdade, não. E na verdade, a maioria do pessoal é assim. Hoje eu vou usar, amanhã eu paro. Aí quando vejo, já usou amanhã de novo. Daí amanhã eu paro e quando vê, tá usando todo dia, toda hora. Já não dorme direito, já não come. Não trabalha. Quem estuda já não vai mais pra escola. Tudo isso que eu tô te falando é o que aconteceu comigo, né? Porque eu pensava, né? Eu vou usar maconha, eu paro a hora que eu quiser. Eu vou usar cocaína, eu paro a hora que eu quiser. Vou usar o crack, eu vou experimentar. Se eu não gostar, amanhã eu paro. Mas não foi assim, não. Foi num despertar que eu tive dentro de uma clínica, né? Onde eu senti o poder de Deus, senti a minha vontade também. E foi aquele momento que eu dei um basta, né? Que eu não quis mais. Eu fui convidada, eu vou fazer uma palestra para adolescentes numa escola de 13 a 18 anos. E eu tô fazendo muitas das perguntas também, pensando em coisas que eu preciso falar para eles. Certo. Que conselho tu gostaria de ter recebido? Que tu não recebeu? Que talvez fizesse diferença? Ou não, porque tu não tinha maturidade, talvez, para enxergar Pra aquilo. enxergar, né? Mas me ajuda, de que forma a gente pode dar um recado para os jovens? É não experimentar, né? Seria esse o recado. Porque pra entrar é fácil, né? Difícil é sair depois, né? Pra entrar vai vir de graça, né? Às vezes tu não precisa nem ter dinheiro pra pegar. Porque hoje o traficante te vicia pra te virar cliente dele, né? Era o que acontecia comigo também, né? Quando eu não tinha lá pedir, eles davam. Porque sabia que depois eu ia voltar. Nossa, sério isso? Que aquilo não ia ter um fim, né? Até que chegou o dia que eu não quis mais, daí sim. Mas hoje a droga vem na mão de graça, né? Não é porque foi na minha época, hoje continua a mesma coisa, talvez pior ainda, né? Meu Deus, não dá pra imaginar que uma pessoa vai viciar uma criança. É. Mas realmente acontece. E de graça, né? Se te dá uma vez pra te voltar de novo. Se tu não tiver dinheiro, tu vai dar alguma coisa que tu tem. Um tênis, uma roupa, um celular, o que tiver. Sim. E daí, como é que foi a saída da clínica da última vez? Foi diferente de todas as outras vezes? Foi diferente. O que foi diferente? A vontade de querer viver e se tornar o Gabriel que eu era antes da droga, né? Tu te reencontrou. De se reencontrar, isso aí. Engraçado, foi aqui em Braço do Norte a última vez que eu fiquei internado, né? Tem uma clínica aqui. E quando tinha o nosso intervalo, eu ficava olhando lá pra cima. E eu digo, nossa, que deve ser muito bom morar desse lado aqui, né? E é realmente onde eu moro hoje, né? Olha. Engraçado, né? Eu ficava lá no pátio olhando e digo, deve ser muito bom morar pra esse lado aqui, mas eu nem sabia do que ia acontecer, né?
E como que desenrolou tua vida depois? Assim, como que tu... Porque essa também é uma questão importante, né? De quem sai de uma internação, como a vida vai seguir ali. Porque dependendo das oportunidades ou falta de oportunidades, acaba seguindo de novo aquele caminho. Isso. Como que desenrolou tua vida depois disso? Desenrolou que eu primeiro tinha vontade que não queria usar mais realmente, né? E aí tem muita gente que pensa que vai parar de usar hoje, amanhã meu pai já vai confiar em mim. Então a confiança é a última coisa que a gente conquista, né? Que é o mais difícil, né? Conquistar carro, casa, roupa, tudo é fácil, né? Mas o sentimento da família novamente, poder eles acreditar que não, Gabriel parou mesmo, Gabriel é outra pessoa. Demorou muitos anos, né? Bastante tempo. Não foi de uma hora para outra, nem de uma semana para outra, nem de um ano para o outro. Passaram anos e anos e anos. E daí tu teve que ter paciência. Paciência e persistir, né? Naquilo ali, né? Que independente do que fosse acontecer, eu não podia usar a droga, né? Se desse vontade, ia ter que desviar para outra coisa, né? A atenção para fazer outra coisa, ou não sair de casa. No começo é difícil. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre essa batalha da tentação. Porque tu deve lembrar várias vezes durante aquele período inicial, não sei quantos anos, quanto tempo. Tem gente que sonha, que tá usando. Fala um pouquinho sobre isso, assim. No começo, eu saía, sentia vontade também, né? Mas eu não queria mais usar realmente, né? Aquilo que estava dentro de mim era mais forte do que a vontade do uso, né? Então, continuei fumando cigarro, né? Só não as drogas, né? Bebia de vez em quando ainda, né? A bebida puxa muitas vezes, a droga realmente puxa de novo, né? E eu sentia vontade também, mas eu tava com aquilo dentro de mim que eu não queria mais usar, né? Depois de um ano que eu saí, eu conheci a minha esposa, uma festa de aniversário lá em casa que foi feita, né? Do meu aniversário, né? Aí eu conheci ela era daqui de Braço do Norte. Ela foi com outros amigos que eu conhecia, aí eu conheci ela e lá a gente se conheceu, foi ficando junto, né? Aí eu descobri que, na verdade, as gêmeas são minhas enteadas, né? Mas eu trato como filha desde novinhas, elas, né? Quando eu conheci a minha esposa, aí a gente se conheceu, ficamos juntos. Aí ela falou assim, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu nem imaginava, né? Tenho duas meninas que são gêmeas. E ela também tinha separado, assim, tudo mais, né? Aí eu falei, não, então vamos morar aqui em Laguna. Aí ela veio daqui de Braço do Norte, foi morar em Laguna, a gente alugou uma casa. E dali a gente ficou, estamos até hoje, né? E as meninas vieram pra ficar perto de mim, elas tinham feito 2 anos, estavam bem novinhas, né? E dali eu me apaixonei por elas, né? Eu comecei a ver a vida de outro jeito, né? Porque além de eu não querer, tinha pessoas que, na verdade, dependiam de mim agora, né? 2 crianças pequenas, né? Não podia me juntar com a minha esposa, que eu, graças a Deus, eu tenho hoje, né? Pra deixar elas passando dificuldade, né? Então aquilo ali foi um alicerce também pra mim conseguir me levantar, né? E aí vocês tiveram o Hector há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Como é que foi essa experiência de ver o bebezinho nascer e de gestar junto com a tua esposa? Foi muito bom, né? Muito bom. Hoje, eu sou muito família hoje, né? Graças a Deus. Eu vejo que o meu pai passou, eu vejo que a minha mãe passou, né? Só que não pelo lado ruim, sentindo, né? Sim. Coisas ruins, sentimentos ruins, né? Sofrendo, chorando pelos cantos, assim, né? Hoje meu menino é autista, né? Como eu passei pra ti, né? Mais uma batalha que Deus me deu, né? E eu acredito que Deus dá das batalhas os soldados mais fortes que ele tem, né? E hoje eu sou grato por tudo que eu tenho na minha vida, né? Pela minha profissão também. Vou te falar um pouco como que eu conheci a pintura. Pois é, daí... Eu conheci a pintura na clínica também, que fiquei numa clínica lá em Porto União, divisa com União da Vitória, do Paraná. E lá a gente pintava quadros.
Olha. Fazia pintura de quadro. E dali eu conheci as cores, as tintas e fui me familiarizando muito com aquilo ali. Gostando demais, né? Da pintura. Era uma terapia mesmo. Era uma terapia. Eu me sentia bem, adorava fazer aquilo ali. E trouxe muitos quadros. Tem um quadro em casa, tem quadro da minha avó, tem quadro na sala da minha mãe. Tudo que a gente fazia nas comunidades terapêuticas, né? E aí ficamos morando em Laguna. E depois ia morar em Braço Norte. Quando vim pra cá não trabalhava na pintura também, né? A gente começou vendendo salgadinho. Minha esposa não tinha profissão aqui, né? Eu era de Laguna, eu trabalhava na prefeitura. Aí viemos pra cá que a gente conseguiu uma casa pra morar aqui, né? Que não era de aluguel. E a gente começou vendendo salgadinho na escola. Até que um dia me convidaram pra trabalhar de pintor, né? De ajudante de pintura, assim. Aham. Começar a aprender, lixar a parede, fazer um recorte. E dali eu me apaixonei pela profissão, né? E aí, hoje tu tem o teu próprio negócio, E hoje eu tenho meu próprio que é a negócio, Conecta. que é a Connect. E aí, hoje tu lidera, tu tem uma equipe, como é que funciona isso? Hoje tem uma equipe, trabalha eu e mais 2 só, né? Tem 3 pintores, eu e mais 2 trabalham comigo. E quando eu trabalhava para outros, né, que eu era funcionário, eu já tinha o meu CNPJ, né? A Connect existe desde 2017 já. Mesmo trabalhando para outro, eu já abri um CNPJ, pagava os tributos, tudo normal, como uma empresa, né? Porque eu tinha aquela vontade de um dia eu ter a minha própria empresa, né? Eu poder liderar, eu poder, né? Poder ter os meus clientes. E no começo não foi fácil, né? Quando eu saí para trabalhar, para mim, até quem eu trabalhava, falou assim, cara, tu nem vai trabalhar para ti que vocês vão morrer da fome. Aqui é só os pintores que trabalham aqui, mas ninguém, eles vão dar obra, né? E eu acho que aquilo ali me impulsionou mais ainda, né? Olha De só. correr atrás, de desafio, né? Eu digo, ninguém vai passar fome lá em casa. Nem meus filhos, nem a minha esposa, nada. Porque eu sei que Deus tinha algo preparado, né? Sim. Porque tudo aquilo ali que eu passei não podia ser em vão. Né? Desde a época da droga, desde a época de trabalhar para outros, de vir para cá vendendo salgadinho, né? Não ter uma condição muito boa. Sim. Mas eu sempre acreditei que E aí hoje, ia dar certo. e hoje tu empreende, tá bem posicionado no mercado, encontrou um espaço ali diferenciado. Encontrei clientes bons que confiam, né, na minha mão de obra, né? Confio em mim, principalmente, né? O Gabriel não tinha nem voto de confiança, nem da família. Hoje Sim. tem pessoas que deixam trabalhar dentro da casa deles, dão chave para trabalhar sem ele estar em casa também, né? Então é uma experiência muito interessante na minha vida, né? Sair de onde estava e Com certeza. estar aqui hoje, né? Podendo participar daqui também, né? Que... Gabriel, então assim, né, deu pra gente entender muito assim da tua trajetória e do quanto os teus pais foram fundamentais. Porque por mais que a confiança deles estivesse abalada, eles não desistiram de ti em nenhum momento. Por mais que tinha essa coisa assim, será que de novo o Gabriel vai decepcionar? Será que de novo ele vai recair? Mas eles não desistiram de ti, né? E a minha pergunta agora é a seguinte. O que o Gabriel gostaria de dizer para os pais, pro teu pai e pra tua mãe, que tu nunca disse? Eu queria dizer que o quanto eu amo eles, né? O quanto eu sou grato por eles nunca ter desistido de mim, né? E o que eu aprendi com eles eu quero passar para meus filhos também, né? Em questão de amor, de compaixão, né? De nunca desistir, né? Eu também tenho uma missão com o meu pequeno, né? E enquanto eu tiver saúde, tiver disposição, eu vou estar correndo atrás também, né? Assim como eles fizeram comigo, né? Então é só agradecer por tudo, né? Desde os puxão de orelha que eles me deram, né? Até meu pai ter ido atrás da boca, atrás de mim, né? Não tirado de traficante. Tem alguma história assim que foi
mais marcante, assim, contigo e com teu pai? Que te marcou muito? Acho que tudo, né? Não tem uma que seja mais marcante assim. Todas as histórias me marca bastante, né? Mas eu lembro de uma vez que meu pai foi me buscar na boca, né? Me tirar de lá, né? Podia ser morto, podia acontecer alguma coisa ruim, né? Várias vezes, né? Isso me marca bastante, né? Porque eu não sei se fosse outro pai, talvez não fosse buscar, né? Porque como muitos pais eu vejo também, de outros que eu conheço, né? Que os filhos caem na droga e não ligam, né? Desistiu. Não corre atrás, né? E meu pai nunca desistiu, e minha mãe também não, né? Ele botou a própria vida em risco. É. Pra- A própria pessoa dele, né? Porque meu pai é uma pessoa bem conhecida, né? Os amigos dele falavam, né? Mas ele nunca desistiu de mim, né? Independente do que a sociedade cobrava dele, né? Falava pra ele, né? Tanta vergonha que ele passou. Mas espera tudo, né? Já diz na Bíblia, né? Que o amor é a coisa mais forte que tem, né? O dinheiro acaba e vai ficar o legado só, né? Assim como eu quero deixar um legado pros meus filhos, né? Foi bom. Assim como ele deixou pra mim, né? Uhum. Hoje eu sendo pai, eu vejo quanta gente batalha, né? Quanto é difícil dar uma educação, Sim. dar as coisas boas pros filhos, né? Porque a gente sempre quer o melhor, né? Eu vejo que eles queriam só o meu bem, né? Por isso que eu tô aqui hoje, né? Graças a Deus, graças a eles que não irão nunca, né? E eu quero dizer o quanto eu amo eles, né? E a tua mãe? Tem alguma história com a tua mãe que marcou muito? E minha mãe sofreu bastante também, assim, né? Com tudo isso. Mas todos foram marcantes. Eu não tenho um, assim, pra dizer que foi... Ah, esse aqui marcou mais. Tudo que eles passaram por mim foi marcante, né? Tudo que eles fizeram. Então, não tem como distinguir uma ou outra. Acho que tudo foi pelo amor que eles sentem por mim, né? É... Quanto tempo eu fiz eles perder também da vida deles, né? A mãe não dormia quando eu não chegava em casa, né? Virado na noite. Às vezes saía de manhã e chegava só no outro dia. Quando chegava ela tava acordada, né? Ela como o pai também. E na época do uso eu não enxergava isso, né? Ainda falava, ô mãe, por que não tá dormindo? Que coisa ruim, fica aí me esperando. Mas é que ela não conseguia, né? Coração de mãe que não tinha algo que não tava. O motivo dela estar ali tava na rua, né? Não tava dentro de casa, né? Uhum. E tu sendo mãe, tu deve imaginar o que eu tô falando, né? Pelos teus filhos também, né? Gabriel, uma mensagem, um conselho para os pais que estão passando agora, nesse momento, o que os teus pais passaram contigo? A mensagem que eu quero deixar é pra não desistir dos seus filhos, né? Ou de algum membro da família, não exatamente dos filhos, né? Às vezes outras pessoas estão passando não exatamente com os filhos, mas o que eu quero dizer é pra não desistir, confiar que Deus vai dar a vitória, né? Que uma hora uma luz vai aparecer no fim do túnel, assim como apareceu comigo, né? E acreditar. Correr atrás, fazer o que puder, que é o que eu vou fazer pelos meus filhos, né? Ainda talvez não nessa situação, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu também tenho outras batalhas, né? Sim. E enquanto eu tiver saúde, tiver fôlego, igual meus pais tiveram comigo, né? Eu vou estar batalhando também.
Então é isso que eu tenho para passar para os pais ou outras pessoas que estão sofrendo com esse problema na família também, né? Que sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Assim como teve comigo, e ter força de vontade. E o caminho é fazer o próprio filho enxergar. É, O caminho é fazer ele querer. fazer ele querer. Através do amor, né? Uhum. Porque o amor supera tudo, né? Gabriel, eu preciso te dizer que eu me sinto privilegiada aqui no podcast por estar escutando a tua história, porque tu esperou 14 anos para falar sobre isso. Nunca falei disso aí pra ninguém. E eu já tava me cobrando disso, eu precisava falar pra, né? Que apareceu a oportunidade de estar aqui no teu podcast, né? Poder falar um pouco de mim, né? E Qual é a sensação agora? eu fico mais aliviado, assim, porque eu tava com isso trancado dentro de mim, precisava falar, dar um testemunho da minha vida pra outras pessoas que estão passando nisso, que às vezes acham que não dá certo, né? Que pensam em largar tudo, que pensam em abandonar, né? E eu me sinto mais aliviado, eu me sinto com dever cumprido, né? Que eu nunca tinha falado disso pra ninguém, como eu tinha até comentado contigo, né? Não sei o que eu vou falar, não sei como que eu vou, né? Mas o importante é passar a mensagem, né? Não o mensageiro, e sim a mensagem, né? Sim, Que isso toque no coração das pessoas, né? sim. Que sirva de incentivo, né? De superação, que De inspiração. pra tudo tem um jeito de melhorar e dar certo, né? Sim. Gabriel, a gente vai chegar na pergunta final, tá bom? Tá. A pergunta final é aquela famosa frase que resume a passagem da tua vida até aqui. Se tu olhasse para trás e pudesse ver que grande lição a tua vida traz, qual é o grande exemplo que a tua vida traz, qual é a grande mensagem. E se tu pudesse resumir isso numa frase dizendo: eu, Gabriel, vivi o que vivi e aprendi Que Deus sempre tem um segundo. Eu vivi e aprendi, e posso dizer que Deus e a família são o que a gente tem que valorizar, né? Pra gente poder ser feliz na vida, porque eu acredito que a felicidade tá dentro da nossa família, né? Se a minha família estiver triste, eu vou estar triste. Se eu estiver triste, a minha família vai estar triste também, né? Então, eu vivi e aprendi que nem tudo é dinheiro, né? E sim é o amor, né? Que é o amor que me fez estar aqui hoje, né? muito bem. Que o importante é deixar um legado, né? Porque, como eu falei, tudo que a gente tem vai ficar. E só o legado que a gente construiu aqui vai poder passar para os nossos filhos, e os nossos filhos talvez seguir o que foi ensinado para eles, para passar para os filhos deles, né? E eu quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de poder estar sentado aqui falando da minha vida para ti e para o pessoal que vai estar acompanhando, né? Que eu me sinto mais aliviado, me sinto com o dever cumprido de poder dar o meu testemunho aqui, né? Se tu te sente com o dever cumprido, nós, então, a gente tá aqui cumprindo a nossa missão também, que é realmente dar voz e dar oportunidade para as pessoas contarem as suas histórias e, de alguma forma, ajudar, impactar, inspirar, transformar outras pessoas. Então, a gente te agradece por tu ter aberto teu coração, falado de tantas coisas e parabenizar também os teus pais, né, por não terem desistido da tua vida. Não é verdade? Que com certeza a tua vida está aqui contando uma nova história por causa deles, né? É. Então, muito bom. E esse foi... Ah, calma aí. Gabriel, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, a Conecta Pinturas, como é que faz para acompanhar? Tem Instagram? Tem Instagram. Como é que te encontra? Encontrar pelo Instagram, @Conecta Pinturas, é a minha rede social, né? Posto diariamente o que faço no serviço, onde a gente tá, as casas que estão trabalhando, né? E também quem mora em Braço Norte, tem um outdoor na entrada da cidade ali, que também foi um sonho na minha vida, né? Que eu também consegui realizar. E é isso.
Eu tenho só a rede social e só o Instagram mesmo, @conectapinturas. Quem quiser me seguir, tem o meu telefone também no outdoor. E quem quiser fazer serviço, já aproveita e faz um merchan, que é de graça. Muito bem, esse foi o episódio de número 34. Não esquece de seguir o @viviaprendepodcast no Instagram, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até o próximo episódio.